E aí, tudo bom, pessoal? Como é que estamos? Hoje mais uma dica de leitura. E hoje uma dica de um livro com o qual talvez eu não concorde com todos os argumentos do autor. Mas não é por isso que eu deixei de ler esse livro e nem de identificar aspectos interessantes do livro. Aliás, essa é uma dica sobre leituras. Nem sempre leia apenas aquilo que é da sua total concordância. Leia livros sobre assuntos em que você tenha, quem sabe, uma divergência com a própria linha de raciocínio, com a argumentação principal do autor, nem que seja para você fortalecer os seus argumentos, a sua defesa do seu ponto de vista em relação ao que foi exposto no livro. Eu estou falando desse livro aqui, O Povo contra a Democracia, do cientista político alemão Yascha Mounk, livro publicado pela Companhia das Letras, é um livro de 2018, pelo menos a edição que eu tenho aqui é de 2018. É um livro muito interessante. Ele tem vários aspectos interessantes. Ele fala da fragilização da democracia, das democracias de vários países do mundo, de uma tendência de eleitores, dos cidadãos, de votarem em candidatos autocráticos, que têm uma tendência ao populismo, digamos assim, a uma espécie de quase ditaduras. E ele tenta identificar por que isso acontece, por que existe uma escolha de muitos eleitores em muitos lugares por um regime menos democrático e mais autocrático. É disso que basicamente o livro fala. Ao contrário de outras recomendações, eu quero comentar rapidamente alguns trechos aqui. Por exemplo, esse livro tem 315 páginas. Tem mais páginas no livro, só que da página 316 para frente são notas. Então, a parte de leitura da argumentação do autor está até a página 315. Tem uma parte que Yascha Mounk fala assim: um sistema que prescinde dos direitos individuais para promover o culto da vontade popular pode, em última instância, se voltar contra o povo. De modo oposto, um sistema que prescinde da vontade popular para proteger os direitos individuais pode, em última instância, precisar recorrer a uma repressão cada vez mais ostensiva a fim de reprimir dissidências. Então, essa parte que eu estava falando aí, dessa dicotomia que ele coloca. Tem algumas partes com as quais eu não concordo muito, o diagnóstico que ele faz de uma espécie de culpabilização das redes sociais. Eu acho que é um pouco mais profundo do que isso, é o uso que se faz das redes sociais, a engenharia criada pelas empresas e também a adesão das pessoas a práticas que procuram simplificar conceitos de política. Mas existem muitas questões interessantíssimas que o Yascha Mounk comenta aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais algum aspecto aqui, algumas das minhas anotações sobre o livro. Estou procurando aqui. É um livro bem interessante, numa linguagem bem acessível, né? Porém, é um livro que trata, evidentemente, de geopolítica, né? Aqui tem um ponto que ele fala de mídias sociais. As mídias sociais só tiveram um impacto tão corrosivo na democracia liberal porque as bases morais do nosso sistema político são muito mais frágeis do que imaginávamos. Portanto, quem quiser contribuir para a revitalização da democracia liberal terá de ajudar a reconstruí-la sobre alicerces ideológicos mais estáveis. Enfim, aí pode ter vários questionamentos sobre o que ele considera democracia liberal, né? Ele não critica diretamente as liberdades individuais, mas ele critica quando as liberdades individuais são colocadas acima de um interesse comum, os riscos que isso pode ter, a adesão a práticas e pensamentos de governantes classificados aqui por ele como populistas. É uma análise um pouco mais pormenorizada. Claro que ele fala de governos dos Estados Unidos, governos da Europa, sobretudo, que são provavelmente os objetos de estudo maior dele. Ele é um professor, pelo que eu entendi, da Universidade Johns Hopkins, e ele é cientista político, mas vale a pena. E o subtítulo do livro é Por que Nossa Liberdade Corre Perigo e Como Salvá-la. Vale a pena dar uma lida, é uma análise interessante. Yascha Mounk, O Povo contra a Democracia. Tá bom? Tá aí a dica, boa leitura, um grande abraço a todos.